benção de Deus, declaro aberto a primeira sessão ordinária da 12ª legislatura, quinto período, em 15 de 2 de 2011. Convido o primeiro secretário Antônio José Barbosa para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite a todos. A chamada da primeira sessão ordinária da 12ª legislatura do quinto período, datada em 15 de 2 de 2011. Antônio G. Barbosa, vereador. Presente. Antônio Laércio Piontiqueres. Presente. Diva Maria Palu de Freitas. Gilmar Fernandes. Presente. José Luiz de Oliveira. Presente. José Zonete Pinheiro. Presente. Manuel Ayrton Cruz. Presente. Marília Segalvo Lourenço. Presente. Valdir do Carmo Cruz. Anotamos a falta da vereadora Diva Maria Palu e a mesma, se até os expedientes não tiver chegado, a mesma justificando, a Célia já anotará lá na ata da próxima sessão. Como é de praxe, em todo o início de sessão legislativa, o prefeito municipal ele se dirige até aqui a Câmara de Vereadores para fazer o seu pronunciamento. A exemplo que acontece em outras câmaras de vereadores e assembleias. Então eu convido o senhor Antônio Maciel Machado para que faça uso da tribuna livre, explanando para todos os convidados e vereadores. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Valdir Carmo Cruz, presidente José Luiz Oliveira, primeiro secretário Antônio Jair Barbosa, vereador Antônio Laércio Piontiqueres, vereadora Marília Segala Lourenço, José Zonete Pinheiro, vereador Gilmar Fernandes, o vereador Manuel Ayrton da Cruz, vice-prefeita de presente, professora Sandra, e obrigado a todos pela presença. Como é bom ver essa casa de leis, essa casa do povo, lotada, e a participação de todos vocês. Primeiro eu quero fazer um agradecimento a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa primeira sessão. Agradecendo a Deus, eu agradeço ao presidente pelo convite e todos os vereadores. E também fazer um agradecimento assim pelo trabalho e o apoio que todos os vereadores assim fizeram e deram uma contribuição muito grande para o nosso município de Mandirituba. Câmara Municipal, que tem independência, o Zonete, que foi o presidente, e todos os vereadores, o José Zonete Pinheiro, ele assim conduziu de uma forma serena e tranquila, em alguns momentos com muitas dificuldades, mas nunca atrapalhou assim o trabalho do executivo. Aliás, no momento de dificuldade, como foi no final do ano, quando a gente precisava renovar a CRP, que foi uma dificuldade muito grande. CRP é a Certidão Regular da Previdência. Em 2009 a gente conseguiu no final do ano, e portanto a gente não conseguiu nenhum recurso federal, porque não tinha como receber, porque não tinha certidão. E aí ela venceu em novembro e o executivo não tinha como fazer o pagamento. Fiz uma ligação para o Zonete e no dia seguinte ele depositou 180 mil, se não me falha a memória, e o dinheiro imediatamente foi repassado para o Fundo de Previdência. E com o trabalho da Terezinha, que está aqui, o de outro secretário, a Terezinha está aqui, secretária da Previdência, nós conseguimos assim habilitar o município novamente e criar condições de receber as emendas. Então, mais uma vez, eu que agradeço
assim, por pensar no município. Nossas divergências políticas são divergências políticas, mas o objetivo dos vereadores tem que ser assim, pensar no bem do povo, no bem do município. E hoje eu posso, com tranquilidade, falar ao presidente da Luiz, eu desejo sucesso para você e que você possa conduzir essa casa de uma maneira brilhante e que possa também dar continuidade no trabalho e nos ajudar fazendo aqui projetos, requerimentos, mas também todos os vereadores ir atrás dos nossos deputados para que eles façam jus pelos votos que tiveram aqui, porque infelizmente muitos deputados aparecem na hora de pedir o voto e depois somem. E nós que temos hoje um cargo que foi conseguido pelo voto popular, temos que cobrar, mas a sociedade tem que participar. Veja ali o presidente do sindicato, o Júlio, que também vem fazendo trabalho lá no sindicato e tem conseguido casas, já conseguiu ano passado e que esse ano também, e aí isso tem que ser feito, pensar na população e todos têm que nos ajudar, fazer assim com que os deputados, senadores, o novo governo que assume e que está bem intencionado, e eu tenho a certeza que mesmo o nosso grupo não tendo apoiado, mas fizemos uma campanha baseada no respeito, na ética, na transparência, e já recebi várias ligações dos seus secretários, eles vão ajudar o município. E peço com humildade, então, aos vereadores, mais uma vez, para que façam assim a sua parte e nos ajudem a trazer o recurso, porque o povo merece. A nova presidente que assume, primeira presidenta mulher, e que está assim com uma vontade muito grande, os senadores, deputados federais, e é o momento de se dar as mãos, o momento de descer no palanque e pensar no povo. A eleição passou aqui em Mandirituba já há muito tempo, já mais da metade, e a hora que chegar o momento de subir no palanque, aí sim, mas hoje é estender a mão, se ajudar e com isso ajudar o povo. 2010, muitas ações, muitas dificuldades, mas também muito trabalho, muita dedicação. Agradeci os vereadores, nós temos que agradecer todos os secretários, todos os funcionários, independente de cargo, pelo trabalho, pela dedicação e também pelo empenho, que todos, assim, dentro das suas possibilidades, tenham contribuído para que a nossa população ela seja beneficiada. Desde aquela senhora que limpa o banheiro, até o procurador. O trabalho daquela senhora é extremamente importante. E quando chega uma pessoa lá e está limpo, sai feliz. E eu, assim como já falei muitas vezes, que venho de uma família humilde, mas trabalhadora, eu valorizo muito, muito assim, as pessoas que trabalham. E também aos nossos agricultores, empresários, comerciantes, que tenham contribuído muito, assim, com o desenvolvimento do nosso município. Eu tenho alguns tópicos daqui de 2010. Eu vou depois passar para os vereadores, mas alguns pontos aqui eu vou citar. Por exemplo, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Formação continuada dos professores. Vários cursos, treinamento, e a prova disso é que o município avançou assim na educação. Quando a gente assumiu, claro, é um trabalho que começou, assim como nós tivemos o primeiro prefeito nomeado e depois o primeiro prefeito eleito, até hoje, cada um fez a sua parte. E aí vai se solidificando aos avanços
mas nos últimos 2 anos houve um avanço muito grande na educação. Mandirituba passou de 8º para o 6º lugar, quase ficando em 5º. Isso é mérito das atendentes, das serventes, das professoras, todos os funcionários da Secretaria de Educação, enfim, de todos os funcionários envolvidos. Grupo de estudo sobre avaliação, grupo de estudo sobre PPP, Projeto Político Pedagógico, oficina em parceria com o SESC, contratação de História, Música e Teatro, congresso sobre a dificuldade de aprendizagem, pedagogas e professoras, 4º encontro paranaense de secretários municipais de educação, a reestruturação do sistema de ensino, metodologia, sistema de avaliação, salas de recursos, a Escola Municipal Bom Jesus com 16 alunos avaliados, salas de apoio pedagógico, Escola Municipal Alice Machado Ferreira, 56 alunos acompanhados, Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio, 50 alunos, Escola Municipal Vitor Leal Claudino, 90 alunos com acompanhamento. Sala de informática, Proinfo do MEC, Núcleo Tecnológico Educacional, recebeu 21 computadores na Secretaria Municipal de Educação. E hoje tem o laboratório na Secretaria, onde quase todas as professoras foram treinadas. O Rodrigo está aqui e era o instrutor. E esse ano vai continuar. Nós estamos pensando assim, num projeto também da inclusão digital, onde as comunidades e os arredores vão ter a internet gratuita e corretiva dos equipamentos. Aqui uma dificuldade grandiosa, mas assim com a possibilidade que temos, a gente está procurando aos pouquinhos melhorar. Não é fácil, mas aos poucos a gente está assim melhorando, diminuindo as goteiras, reformando pediatria e fazendo com que tenha melhores condições ali dentro do hospital. Implantação do teste rápido para a detecção de infecção pelo HIV, vigilância em saúde, ampliação de cobertura de famílias acompanhadas no programa Bolsa Família, SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar, nomeação de servidor efetivo do município como chefe da divisão de vigilância sanitária, proporcionando assim continuidade dos trabalhos. Vigilância sanitária é uma dificuldade, porque às vezes os vizinhos lá não se entendem, a denúncia, e às vezes por causa de uma galinha, de um animal, dá um transtorno muito grande. E eu tenho pedido que haja o diálogo e tenha o entendimento. Secretaria Municipal da Agricultura. A avaliação de 2010 é muito positiva. Tivemos muitos avanços nas áreas do armazém da família, saneamento rural, bovinocultura, de leite, melicultura, programa de aquisição de alimentos e na área ambiental. Programa social do armazém da família, total de atendimentos durante o ano de 2010, 38.199 atendimentos. Média de atendimento por mês, 3.183. Número de cartões cadastrados, 3.500 hoje. Tem mais 400 esperando para ser cadastrado, porque estava com problema no sistema e agora foi regularizado. Projeto Apicultura Sustentável em Mandirituba e região. O sistema de produção é produzir mel com um mínimo de tecnologia, renovação de favos, velhos, alimentação artificial, cremosa e não deixar faltar espaço nas colônias. Realizaria Municipal de Ação Social, 14.461 atendimentos socioassistenciais, escutas, orientações e encaminhamentos.
reuniões e coletas de dados, proteção social básica através do programa municipal Mão Amiga, que os vereadores aprovaram, e 9.612 pessoas inseridas. Aqui, quero dizer para os senhores e para as senhoras, e os vereadores e a vereadora, que saúde é um direito de todos. Ação social para quem precisa. E o que nós temos que fazer juntos é fazer as pessoas resgatarem a autoestima e, num primeiro momento, sim, dar o apoio, mas depois encaminhar para o trabalho. Hoje nós temos a Agência do Trabalhador e já encaminhamos mais de 1.000 pessoas para o trabalho, e sendo muitos aqui mesmo em Mandirituba. Então nós temos que fazer as pessoas porem na cabeça que não podem ficar dependente a vida toda. Eu cito um exemplo meu. Quando eu saí de casa, que eu não tinha roupa para vestir, que eu não tinha comida, e também não tinha um trabalho, mas eu fui em busca de um trabalho. E com o trabalho, com a dedicação, graças a Deus, hoje tenho uma condição. E todo mundo é capaz. Às vezes a pessoa está desanimada, está desiludida, muitas vezes desorientada. Mas de repente, com um pequeno apoio, nós podemos fazer com que a pessoa resgate a autoestima, que vá à luta, vá ao trabalho, que possa se manter e que tenha dignidade. Porque é humilhante, é muito humilhante as pessoas terem que pedir. Agora, se todos nós der o apoio, e como eu falei, ajudar no primeiro momento, mas as pessoas não podem ficar dependentes pelo resto da vida. Daqui a pouco o país não aguenta, o município não aguenta, o Estado não aguenta. Isso aconteceu na Etiópia, quando há tempos atrás eles davam tudo e o país faliu, e hoje todo mundo passa fome. Então, o Bolsa Família e todos os programas, até esse dia eu conversava com o secretário, por isso que é bom a participação. Hoje só tem a porta de entrada, não tem a porta de saída. Nós precisamos criar a porta de saída, para que a pessoa entre e possa sair. Já aconteceu aqui em Mandirituba. Fatos assim bonitos e interessantes. E as pessoas virem aqui e dizem, olha, não preciso mais do Bolsa Família porque arrumei um trabalho. Meu esposo está trabalhando. Já aconteceu eu encontrar pessoas na escada da prefeitura com maço de comprimido. Aí eu perguntei, lhe entregaram o remédio errado? E o primeiro pensamento foi esse. Ela disse, não, prefeito, o doutor Anildo receitou e acertou o remédio, eu já estou boa e quero devolver esse remédio para que seja doado para outra. Gesto bonito. E até mandei fazer uma nota no jornal. Hoje, quanto remédio tem nas casas? Que a pessoa sai e deixa lá. Deixa vencer. Vamos pedir para que eles devolvam, seguindo o exemplo dessa senhora. Mapeamento dos pontos, já falei, fiscalização, tá ok? Rede de proteção social, 123 encaminhamentos, visitas domiciliares, denúncias, violências e encaminhamento do Conselho Tutelar, 544 atendimentos, aquisição de um veículo, 2 computadores e uma impressora para o Conselho Tutelar. Elaboração do plano de trabalho e adesão do programa Pro Jovem Trabalhador, benefício de 300 jovens, adesão a 3 coletivos do Pro Jovem Adolescente. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas vezes a gente corre atrás do recurso, conseguimos o recurso para 300 jovens. Na hora do ensalamento tinha 150. E nem todos concluíram. Um lado positivo, que aí o pessoal foi atrás e a maioria estava trabalhando. E a metade do recurso vai ser devolvido. Mas perdeu-se a oportunidade. Vamos atrás agora para conseguir novamente. Programa Leite das Crianças, mais 47 famílias encaminhadas em 2010.
Programa Minha Casa Minha Vida, 642 pessoas cadastradas, 642 famílias cadastradas. Aqui são 103 casas que vão sair, 38 para famílias da área de risco e as outras sendo classificadas pela Caixa Econômica Federal. Eu aqui agradeço em nome de todas as pessoas que precisam de uma moradia digna, aos vereadores que aprovaram por unanimidade o projeto das áreas de interesse social. Então, nós levamos um ano para conseguir a matrícula, inventário e matrícula, e agora falta a subdivisão para depois fazer a licitação e, se Deus quiser, ser construída as casas. Falando em casa, existe hoje um programa da Coapar. O governador me chamou lá, conversei com os secretários. Já fizemos um levantamento na Vila Mandirituba, Vila Brasília e Campestrinho, onde o governo do estado vai liberar um recurso, provavelmente em torno de 10 mil, não está ainda definido, para a reforma da casa e construção de banheiros. Então já foi feito todo esse levantamento da Vila Brasília, Campestrinho e Vila Mandirituba. Vou apresentar isso para eles, sendo positivo, vão fazer na área branca e em outras comunidades, que podem ser também na área rural. Implementação de um sistema de contas a pagar, implementação do sistema de frotas, controle de combustível, aquisição de 2 caminhões novos, aquisição de uma escavadeira e capacitação de pessoal. Licitações realizadas, carta convite 27, concurso de projetos 1, dispensa 48, inegibilidade 21, pregão presencial 104, pregão eletrônico 10, tomada de preço 2, efetivados 2011, 213. Secretaria de Finanças. No início de 2009, foi enviado um projeto de lei para a Câmara, criando o Fundo Municipal de Saúde e alterando o orçamento, onde toda a despesa orçamentária passou a ser realizada dentro do Fundo Municipal, adequando as normas do Ministério de Saúde. Com isso, o Conselho Municipal de Saúde passou a se reunir e acompanhar as despesas realizadas, dando parecer quanto à legalidade das mesmas. Aqui ele tem que pensar o seguinte: hoje a educação tem uma verba carimbada, a saúde tem uma verba carimbada, a ação social não tem, a agricultura, que é muito importante, também não tem. Então nós temos que pensar, e eu fiquei assim feliz que o novo secretário do governador atual vai criar e reativar os conselhos, onde os prefeitos, os vereadores e a comunidade têm uma participação, para que seja cada dia assim melhorado. E que a agricultura, que a ação social e que as outras secretarias tenham, nem que seja o mínimo, mas que tenham recurso para ser investido e ser melhorado. Foi cancelado o contrato com a empresa RAIS, Consultoria de Treinamento e Informática, que era de 7.400, e foi nomeado um cargo em comissão técnico com um custo mensal de R$ 1.700. Esse é o Paulinho que hoje trabalha lá na informática. Foi reduzido o contrato com a empresa SIG Corp, Tecnologia da Informação, que era de 6.900 mensais para 4.700, gerando uma economia de 2.200. Firmamos o parcelamento da dívida que existia com o Fundo de Previdência dos funcionários, pois é esta a única forma do município poder pagar e garantir a aposentadoria dos funcionários no futuro. Isso aqui está aumentando o percentual. Agora, eu sabia de tudo isso. Eu sabia, vamos dizer, da bucha que eu ia pegar. Uma bucha muito grande. Porque precatórios, quase 8 milhões. O Fundo de Previdência estava em 13 milhões. Uma dívida monstruosa. E quem que foi aí os grandes prejudicados? Os funcionários. E hoje tem que, foi parcelado, tem que pagar com um sacrifício muito grande, comprometendo a melhoria da escola, comprometendo um posto de saúde e o atendimento da população.
Um outro problema que estourou agora é o Fundef. Todos lembram do Fundef. Agora as professoras que entraram com recurso, veio lá se dar quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Aí sentamos, nós conversamos, dialogamos, até fizemos uma proposta. 300 mil em 24 vezes. Estão para pensar. Se não aceitarem, a gente tem que ser claro, vai ter que ir para precatório. Eu não posso comprometer a administração do município por causa do erro do passado. O erro, um dos erros assim, gravíssimos, e que até que enfim o povo acordou. Foi firmar também aqui parcelamento da dívida que existia com o Fundo de Previdência, que já falei. No início dessa gestão, recebemos as contas do Fundo de Previdência com um saldo financeiro de R$1.938.000, com 17 anos de existência. R$1.938.000 com 17 anos de existência. Em apenas 2 anos, foi repassado ao fundo um montante de R$2.083.000, sendo que no final de 2010, após todas as despesas com aposentados e pensionistas, em 2 anos o saldo em conta do fundo é de R$2.730.691 cruzeiros, demonstrando claramente a nossa preocupação com o dinheiro da Previdência dos servidores. E a Terezinha está aqui, ela é xarope, ela cobra. Eles têm que ser assim, porque nós temos que garantir no futuro a aposentadoria dos funcionários. Imagine se a gente não estivesse pagando o Fundo de Previdência. Dava para ter feito muitas obras. Mas, e os funcionários depois? Eu às vezes até digo, tem algumas obras aí que foi feito por recurso dos funcionários. Tenho certeza que nada foi desviado, proposto a ninguém. Mas que está num parque, está num teatro, que está em outras obras. Mas, minha gente, a gente tem que ter responsabilidade. Repassamos para a Câmara Municipal em 2 anos um total de R$2.163.060. E aqui o excedente, eu já falei, o que não foi utilizado, foi devolvido, tanto em 2009 como em 2010. Em 2 anos, só de precatórios de dívidas antigas, pagamos R$758.000. 758.585, que foi pago em precatórios. Então dava para fazer algumas obras, né? Mas tem que pagar. E vai vir mais. Mais precatório por aí. Olha, eu tenho me preocupado para que nos nossos 4 anos a gente não deixe isso aumentar. Porque temos procurado, com muita dificuldade, fazer assim a coisa correta. Para que isso aí vai para regularizar tudo e o município saudar, isso não vai ser o Machadinho, o próximo prefeito e mais alguns prefeitos pela frente. Se tiverem a cabeça no lugar, quem sabe, aí em 15, 20 anos, o município saia dessa dívida e possa aí sim ter uma vida saudável e oferecer mais serviços para a nossa população. Aqui eu tinha falado, mas só repetindo, obtivemos o certificado de regularidade da Previdência CRP junto ao Ministério da Previdência e com isso passamos a fazer parte dos municípios aptos a receber recursos do governo federal. Obtivemos nesse período a certidão liberatória do Tribunal de Contas do Estado, demonstrando estarmos em dia perante aquele órgão fiscalizador e habilitando-nos a poder contratar junto aos órgãos estaduais. Obtivemos as certidões de INSS, que não tinha, e do FGTS, da Receita Federal e da dívida ativa da União. E obtivemos a certidão estadual, garantindo a possibilidade de podermos firmar
convênios com órgãos estaduais e liberamos em 2 anos 612 novos alvarás de funcionamento, sendo 19 para indústrias e 593 para comércio e serviço. Apesar das dificuldades financeiras em 2010, pagamento dos funcionários sempre esteve em dia, não havendo atraso em nenhuma hipótese. Eles precisam ter. Agora, a gente não pode oferecer o que não tem. A Secretaria de Transportes, no ano de 2010, trabalhou no processo de adequação das estradas principais em todas as localidades do município, sendo aproximadamente 47 localidades de vias principais. Ajuste de 48 terrenos com terraplanagem para novas casas populares. Isso aí que eu tinha falado lá do sindicato e da Caixa Econômica Federal. Eram 47 e esse ano foi mais 61, né, Júlio? Mais 61 que faltam, se não me engano, aí umas 10 ou 11 para terminar. Reduzir o custo da saúde. A saúde é um saco sem fundo. A saúde, ela tem, assim, um custo muito alto. Mas temos que fazer isso. Então, com todo o investimento que nós estamos fazendo, ainda temos dificuldades na saúde. Vamos otimizar. Estamos conversando com todos os funcionários, vamos conversar com os médicos. Nessa adequação, eu posso adiantar que os médicos vão ter um salário aí de aproximadamente 8.100. E aí sim nós vamos cobrar as 40 horas. E quem não fizer as 40, vamos ter que descontar. E aí eu vou precisar do apoio da população e apoio dos vereadores, porque se todos cumprirem o horário, que hoje infelizmente não cumprem, nós aumentamos de 12 horas para 28 horas, mas ainda não fazem aquilo que é necessário. Eu fui no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas falou, brigar com eles é pior. Então vamos conversar, vamos ajustar o salário e depois vamos pedir que cumpram o horário. E assim como eu tenho pedido para todos os funcionários, para a gente cumprir o horário e dar exemplo, porque infelizmente o funcionalismo público não tem ainda uma credibilidade. Começa desde lá de cima, alguns casos nebulosos aí que acontecem, mas aqui eu peço a ajuda de todos. Se souberem de alguém que não trabalha, me avise, para que a gente possa tomar assim as medidas necessárias. E às vezes o salário é pouco, mas é dinheiro público, é dinheiro sagrado, e nós temos que valorizar a cada centavo. Nós temos alguns projetos de verbas federais que estão caminhando e também de verbas estaduais. O recap da Lagoinha está aprovado, recurso a fundo perdido, foi autorizado, mas infelizmente a obra não começou em dezembro e veio a moratória. Então, recurso do Estado, vamos aguardar mais 60 dias para ver o que vem. Não posso adiantar nada hoje, porque temos que ver as medidas que o governador vai tomar, assim que vencer a moratória. Temos que respeitar. Ele tomou essa decisão, é o governador, vamos fazer o quê? Vamos aguardar. E outros projetos que nós temos, a Escola Municipal, o Colégio Estadual, que hoje veio o novo chefe do núcleo, o Maurício, conversamos, foi ver o terreno da Lagoinha e ficou entusiasmado. Então o novo colégio estadual, não é o Colégio Joaquim, é o novo colégio estadual. Hoje ele diz que vai se empenhar, porque é uma necessidade e o Colégio Joaquim já não cabe mais aluno. E é uma reivindicação antiga e os professores e alunos estão desesperados. Estava lá a vice-prefeita junto hoje e ele levou e vai nos dar uma posição e acredito que vai sair esse novo colégio estadual. Verba federal, nós temos um projeto, uma emenda que está empenhado, que é a inclusão digital. São 150 mil, mas infelizmente, não é só em Mandirituba. Em quase todos os municípios, o grande problema é documentação. E hoje a Escola Bom Jesus não tem matrícula, o teatro não tem matrícula, não temos um estabelecimento que tenha matrícula. E a nossa engenharia está correndo
para regularizar, para que a gente não perca esse recurso. Porque se não tiver a matrícula, não vai ser possível utilizar e implantar esse centro de inclusão digital. Tem uma outra emenda de 190 mil para asfalto na Lagoinha. Temos emendas para serem empenhadas. Espero que a Dilma libere, que no final do ano não liberou nenhuma emenda. E temos lá os deputados. É claro que alguns são, se não for da base, lá é difícil de empenhar. Mas a gente tem que ir pleiteando e buscando assim trazer mais recursos para a gente beneficiar a nossa população, as nossas famílias. Eu vejo aqui, para mim encerrar, as faixas aí sobre a consulta popular. Olha, uma situação constrangedora para mim, uma situação difícil para mim, porque essa consulta popular, ela deveria ter sido feita em 2001, não agora, porque foi dado todo o apoio, foi feito todos os protocolos, foi intermediado venda do terreno, declarado de utilidade pública, existe uma determinação judicial, e quero dizer para vocês, olha, sempre estive no Diamante, estive no Ganchinho, se for possível, vou em qualquer lugar. Mas digo para vocês o seguinte, que existe um compromisso do município que não fui eu que assinei, mas tenho que honrar esse compromisso. Porque amanhã depois é outro prefeito. E todos os compromissos que eu assumi têm que ter continuidade. Principalmente quando se trata de uma região metropolitana com 20 municípios. E não foi o Machadinho que intermediou venda de terreno, que fez leis, que declarou utilidade pública e que hoje paga um preço altíssimo. Olha, é difícil. Eu sei que foi aprovado aqui, presidente, o projeto para consulta popular. Para mim, demagogia barata, porque o caminho é a justiça. Tem que entrar na justiça, não contra o Machadinho, porque eu não assinei nada, mas contra a administração anterior, e tem que punir, como tem que punir os desvios do Fundef, como tem que punir os recursos da Previdência. Isso sim, se for preciso, dou a minha vida. Se for preciso, dou a minha vida, se for para resolver o problema. Mas digo para vocês que não resolve. Não resolve. Me ameaçaram de morte. Me ameaçaram de me queimar. Eu não tenho medo. E não fujo. Não fujo. Ameaça, para mim não adianta. Um delegado da Polícia Federal me ligou. Prefeito, você cuide, mas nós já temos o nome das pessoas. Então, tenho minha consciência tranquila, não tenho compromisso com nenhuma empresa, tenho compromisso sim com 20 prefeitos e com o governo do estado do Beto Richa. Isso eu tenho compromisso, pro bem da região metropolitana. Olha, graças a Deus eu como feijão. Eu como feijão. Eu faço feijão e trabalhei a vida toda. Eu peço ao público que eu trabalhei a vida toda. Então, quero dizer para vocês o seguinte, o nosso jurídico estava avaliando hoje, mas é inconstitucional o projeto. E eu recomendo, entre na justiça, porque aqui esteve reunido os advogados da ONG, da deputada do PV, e eles ficaram de entrar com um processo lá no fórum. Eu pergunto, entraram? Vamos cobrar. Dou todo o apoio. Agora, vamos ver o que é constitucional e o que é inconstitucional. Porque tenho que ter responsabilidade. E vou honrar os compromissos, que eu não assumi. Mas hoje, em nome do consórcio, em nome da região metropolitana,
eu tenho sim que honrar. É muito fácil ser a favor de tudo e depois que perde, aí volta atrás. Isso para mim é trairagem. Isso para mim é trairagem. Olha, mas minha gente, eu agradeço a cada um, a cada pai que está aqui, a cada mãe, a cada cidadão, a todos os vereadores. E peço assim, que a gente tenha um ano de 2011 com muita paz, muita prosperidade, muito crescimento, muita oportunidade. E hoje Mandirituba já é reconhecido. Mandirituba já é respeitado. E que cada dia possa ser respeitado muito mais. Meu muito obrigado e estou à disposição. Como é de praxe aqui na sessão onde o prefeito é convocado para essa reunião, os vereadores poderão fazer perguntas ao prefeito, que não se atenham muito, né? Que depois vocês podem se dirigir ao gabinete também, e aqui, através de solicitação de requerimentos, a gente pode estar encaminhando. Então, começamos aqui com Manuel Ayrton Cruz, né, vereador do PP. Se ele tiver alguma pergunta para o prefeito, ele está à vontade. Vereador Ayrton, não, nada. Vereador Gima. Eu aceito, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí, primeira sessão do ano. Desejo a todos os vereadores sucesso, parceria, companheirismo, para o bem do município. Boas-vindas para o senhor São Antônio, que está substituindo o Celso Batata. E falando em Celso Batata, senhor prefeito, hoje ele é o secretário. Hoje o nosso secretário está numa pasta dificílima. E eu gostaria de saber como é que está os maquinários hoje, para que o Celso faça um bom trabalho no nosso município. Agora a pergunta interessante, vereador Gilmar Fernandes. Nós assumimos, como eu falei, uma bucha. O parque de máquina estava sucateados. Hoje estamos fazendo a reforma, porque o ano passado você faz o que pode. Não adianta você querer fazer o que não pode. O ano passado, nos últimos 6 meses, ficou parado 3 máquinas, 3 patrolas. Porque não tinha como fazer, não tinha recurso. E a prioridade foi assim, diminuir os custos para poder chegar no final do ano e pagar os funcionários, e pagar os fornecedores, com muita dificuldade. E pedir a todos os secretários, pedir aos cargos comissionados, enfim, a todos os funcionários, para a gente fazer o essencial. O que não podia faltar era remédio, o que não podia faltar era médico no hospital. Mas a estrada, eu pensei, fica difícil, mas dá para segurar. Então estamos reformando as máquinas, adquirimos 2 caminhões novos, uma reta escavadeira, e nós tendo o tempo agora que melhore, com as máquinas em condição e os funcionários que sempre se dedicaram, desde que assumimos, trabalhando até meia-noite, lá no Campestre, no Doca Ribeiro, está até meia-noite, já quando assumimos, para ver a situação parecida com hoje, muita chuva e muito buraco. Hoje, 3 horas da manhã, aliás, 2h30 da manhã, me ligaram que estava com um problema no chuveiro, saindo de Granja, numa subida. A água tirou tudo. Eu liguei para o secretário, e ele ligou imediatamente para o funcionário, e ele foi lá, amanheceu lá, dando apoio. Então, estamos fazendo assim o possível. Vamos, se Deus quiser, comprar mais máquina nova e fazer uma manutenção adequada para dar condição para o novo secretário. Porque sem estrutura, não consegue. Mas se a gente acertar a estrutura, acertar as máquinas, as reto antigas que estão sendo reformadas também,
com saibro de média para boa qualidade, nós vamos poder sim regularizar todas as estradas. Vereador Gima, mais alguma pergunta? Não, obrigado. Vereador Zoneto. José Zoneto Pinheiro. Boa noite à mesa, boa noite ao prefeito, os colegas vereadores, as pessoas, senhoras e senhores que nós acompanham. Eu tenho algumas, nem é pergunta, mas sim umas colocações aqui, prefeito. Eu gostaria de colocar meio por atacado aqui, depois o senhor, para nós até para nós ganhar mais tempo. Depois o senhor vai responde daí todos, né? É simples, é bem simples as colocações. Com relação à educação, acreditamos e percebemos aí que há um contentamento da população, não há reclamação com relação à educação. Eu não ia, nesse momento, eu não ia falar com relação à consulta popular, mas como o senhor fez a sua colocação, eu quero dizer que essa história do lixo, desse projeto de vir para Mandirituba, começou bem lá para trás, se não me engano foi em 99, né? Aonde nós trazíamos o projeto, e o senhor acompanhava, prefeito, e o senhor contra na época, absolutamente contra, e eu já era vereador na época, eu nunca me manifestei a favor e nunca aprovamos nada aqui, a não ser o consórcio. Sempre aprovamos o consórcio porque acredito eu que também já foi errado, que desde aquela época nós já tinha que ter um início, tinha que ter um trabalho, um início a partir do executivo da época, para cuidar do próprio lixo aqui e não entrar no consórcio. Mas veio aqui para a Câmara, e nós então aprovamos então o consórcio, porque senão não teria onde que levar o nosso lixo. E agora, a gente acompanhou então desde 99 esse trabalho, e eu nunca fui a favor então, e nem contra na época, então assim estava fazendo um estudo do que era o projeto. Entendendo, acompanhando as ONG e tal, e se inteirando bem do processo, entendo eu, vereador Zoneto, que o lixo é prejudicial sim ao nosso município. Entendo eu assim, dessa maneira, e acredito que a vinda do lixo para Mandirituba, ele vai prejudicar o município de uma maneira ou de outra. Sabemos lá na Fazenda Rio Grande do impacto que está dando lá, isso com 120 dias de depósito do lixo. Estou sabendo que até já estão usando foguetes lá para espantar os urubus. Sabendo disso, a população está usando dessa artimanha, digo assim, para que espante assim então os bichos que estão abeirando lá. Com relação ao que nós aprovamos, nós, 9 vereadores, aprovamos o decreto aqui, pedindo a consulta popular, senhor prefeito. Realmente foi um pedido da população, foi ser analisado na lei, dava assim para entrar por aqui, e nós aprovamos. Aprovamos então esse pedido de consulta popular. Todos os 9 vereadores aprovaram, creio eu que de uma maneira assim de boa fé, atendendo um pedido da população, e agora cabe aí estar analisando se vai conceder a consulta popular ou não. Eu acho que, de repente, quando é uma coisa assim bastante grande para o nosso município, de difícil decisão para o senhor prefeito, para nós vereadores, para a população, né, para o município, de repente nada mais justo que a população de repente fizesse essa consulta popular. Então, quero dizer, ser bem claro, que eu nunca fui assim a favor, e não aprovamos aqui, e não acompanhei venda de terreno, compra de terreno, absolutamente nada. Inclusive, na época, foram enganar o povo lá no Diamante, na região lá, dizendo que aquela área estava sendo comprada para ser utilizado para um parque.
Do Beto Carreiro. Beto Carreiro, exatamente. Tá, então com relação ao lixo, o lixo, com certeza vai dar muita discussão, vai dar muito pano para manga, mas é essa a nossa opinião. Com relação à saúde, prefeito, com relação à saúde, há muita reclamação. Sabemos que a saúde realmente não é fácil para atender. Para atender com o recurso que tem, hoje teria que ter, com certeza, o dobro do recurso que tem para atender a saúde mais ou menos adequadamente à nossa população. Fiquei contente quando o senhor falou que vai pagar, então, um valor, um salário, sim, bem melhor para os médicos. E eu sempre defendi que médico tem que ser bem pago. Sendo bem pago, todos nós podemos cobrar, porque ele está recebendo, então, recebendo e ganhando razoavelmente bem para exercer o trabalho. Tem a reclamação que os médicos não atendem na hora, temos a reclamação de falta de alguns medicamentos, né? E também volto a dizer que a saúde realmente não é fácil. Tem-se conversado bastante por aí também com relação ao hospital regional, que seria muito importante para o nosso município. Sabemos que não é fácil, com certeza o senhor vai ter alguma colocação sobre isso. O hospital regional para nós era muito importante, e também eu acho que resolveria o problema. Mas é um projeto bastante arrojado, muito caro, inclusive, digo eu que passa de 30 milhões para nós termos, então, o hospital regional. Com relação à saúde, seria isso. As estradas, sabemos da chuvarada que está, e vou dizer, prefeito, melhorando o tempo, tem que começar praticamente do zero. E o senhor sabe disso. As estradas nos 4 cantos do município terminaram praticamente. Nós temos comunidade, principalmente lá no Caio de Baixo, vereador Antônio, que está... o pessoal não tem condições de entrar pela estrada que vai para a comunidade. Tem que dar a volta pelo município de Quitandinho, e sim está todas as estradas com esse problema. Entendo eu acredito que o senhor já está, como o vereador Gino falou, arrumando então todo o equipamento, deixando pelo menos 3, 4 patrolas funcionando, e os caminhões aí que chegaram, os caminhões novos, com certeza, dentro aí de 30, 60 dias, o senhor já está, com certeza, com a sua equipe, a sua secretaria, dando então a resposta à população. Com relação à segurança também, percebemos aí a dificuldade dos nossos guardas, né? Com relação a viaturas, equipamentos, fardas e tudo mais. Então também precisa dar uma resposta. Sabemos que não podemos contar com a Polícia Militar, com um efetivo do Estado, com um número mais elevado, sabemos que não podemos contar, então temos que realmente, talvez não, temos que investir na guarda para a nossa segurança. Ação social também, nós temos algumas pessoas realmente que precisam lá, atrás do benefício, de um recurso, de um remédio, tem algumas reclamações também, prefeito, que não está tendo alguns benefícios, né? Esperamos que a partir agora do começo de 2011, esse melhora um pouco mais, né? E quero dizer para o senhor, a partir agora que iniciamos então o nosso trabalho legislativo aqui, estaremos sim cobrando no Estado, e falei isso para o senhor pessoalmente, junto com o nosso deputado, o qual nós pedimos voto e vamos pedir apoio para Mandirituba. Vamos abrir as portas do Estado para Mandirituba. Porque também não adianta nós só cobrar e nós não fazer nada. E nós, pode contar comigo, pode ter certeza, vou estar falando com o deputado e vamos estar procurando de abrir cada vez mais as portas do Estado para que se venha recurso em todas essas pastas aí que eu fiz a colocação. Obrigado. Vereador Zanetti, começando pela educação, falou que está bom, mas tem muito que melhorar ainda. Nós temos aí a nova secretária, tem um desafio muito grande e vamos, com certeza, temos um quadro de professores excelentes, funcionários, vamos
com certeza melhorar ainda mais, não podemos se acomodar. Com relação à consulta popular, com relação ao aterro, falou muito bem, começou lá em 2000 e que o povo foi enganar naquela época. É uma pena. Naquela época eu estava lá com o Samuca, com a Terezinha, Claudino, Caionara e tantos outros companheiros do Diamante lá na frente, na linha de frente, dizendo não ao lixão, não ao lixão. E naquela época ia ser um lixão, pior do que a Caximba. Hoje, a Caximba que encerrou já não é mais um lixão, é um aterro. Quando ganhamos a eleição e que assumi, ou melhor, assumimos, eu fui chamado lá na Secretaria do Meio Ambiente. E pelo prefeito, hoje governador, Beto Richa. E me perguntaram qual que era a minha posição. Eu digo, sempre fui contra. Me elegi sendo contra. Mas hoje, como prefeito, estou aberto ao diálogo porque é um assunto de utilidade pública que pode se tornar de calamidade pública. Essas foram minhas palavras. Lixão não aceito lá. Eles têm uma nova tecnologia. E me apresentaram uma nova tecnologia. Eu levei, fui sincero, porque a gente tem que ser sincero. Não adianta eu falar o vento. Não adianta eu falar por falar. Quando se fala, tem que falar com fundamento e com conhecimento. Eu fui sincero para eles. Eu não conheço aí, eu sou leigo. Posso trazer aqui uma equipe? Eles aceitaram. Foi a Terezinha Claudino Clemente, que é uma estudiosa, que tem conhecimento. A professora Sandra, que também estudou, e tem um certo conhecimento, e o Samuca. Fizemos uma reunião, eles apresentaram o projeto, eles pediram o EARIMA, ficaram 15 dias estudando o EARIMA, e a Terezinha, que é uma autoridade, chegou para mim e disse, ó, prefeito, sendo assim não tem problema. Sendo a usina, tendo a garantia, não tem problema. E aí conversamos e assumi o compromisso. Aterro, não. E lixão também não. Agora a usina, tudo bem. Aí veio toda a manifestação. E todo mundo falando que era um lixão, 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 lixão. Olha, eu muitas vezes eu fiquei quieto, no silêncio. Mas o compromisso é com a usina de reciclagem, com um aproveitamento de 94%. Aí, tendo em vista as manifestações, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, e aqui eu tenho que te dizer, vereador, que as pessoas estão... É um interesse econômico monstruoso. É briga de gigantes. É briga de gigantes. Não é o Machadinho, não. Não é o Machadinho. É briga de gigantes. O consórcio parou. A Estre se instalou na fazenda que tinha o apoio do Requião e do prefeito da época e autoridade. Se instalou. E foi sorte se instalar lá. Porque hoje tem onde colocar o lixo. Senão não tinha. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande com o lixo. Está aumentando, aumentando e aumentando. E a Cavo? A Cavo veio e pediu para mim a renovação da anuência. Posso falar com tranquilidade, olhando no olho de todos, de todas, eu não renovei a anuência para a Cavo. Eles vieram pedir um alvará, eu não liberei o alvará. O que eles fizeram? Entraram na justiça. Ganharam a liminar. E o que eu posso fazer? Eu vou ir contra uma determinação judicial para ir preso? Eu não. Eu não posso ir. E ninguém pode ir. Por isso que eu digo, a briga é na justiça e com os advogados. Não é com o Machadinho. Vieram agora esse dia, pediram novamente a licença, não dei. O alvará não dei, não renovei a anuência. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eles estão trabalhando no Diamante com uma liminar. E vão continuar trabalhando. Porque tenho essa autorização para trabalhar. Agora, a consulta popular, olha, eu digo assim, eu acho que nós vivemos num Estado democrático. Estado democrático. Eu acho que todo mundo tem liberdade. Todo mundo tem liberdade. Agora, temos que estudar as leis. Porque se fizer alguma coisa contra a lei, vai perder lá na frente. E daí?
Por exemplo, a CAV ela pode entrar com um pedido de indenização do município pelos prejuízos. Quem vai pagar? Quem vai pagar? É dinheiro do povo. Se não for o Machadinho, vai ser outro prefeito, outro. Eles podem entrar com isso. Então, a minha posição é essa. A minha posição é essa, com relação à cava que está se instalando lá. E a usina, se depender de mim, vem. A cava está vindo contra o meu gosto. Isso eu posso afirmar com precisão. A guarda, ela teve melhoras. Nós sabemos das dificuldades das viaturas, temos prioridade para os carros da saúde, porque você tem que definir prioridade. O que era mais importante no momento? Os carros da saúde, para atender. Ação social também. Precisa de colete, agora foi licitado. Vamos comprar os coletes, vamos comprar farda para eles, farda nova. O sargento tem conversado com eles, melhorar o salário que vai vir junto, e com isso vai, assim, com certeza, melhorar a segurança. Que hoje não está boa, mas ela avançou. Avançou e com certeza vai melhorar mais. E aí, o sargento Cezino me perguntou, prefeito, a Câmara, através do presidente, diz que querem doar para nós a conta. Estou de acordo. Agora cabe ao presidente e aos vereadores definir isso. Vai ajudar? Claro que vai. Então, isso é a situação da segurança. Hospital regional. Hospital regional a gente tem que falar assim com os pés bem no chão. Não é uma decisão do prefeito. Temos que fazer um trabalho político. Agora, eu posso afirmar com precisão, se Osmar Dias tivesse ganho, o hospital regional ia sair aqui no Mandirituba. Com certeza. Osmar não ganhou. O Beto ganhou. E na conversa que eu tive com o secretário, o Michele Caputo, o que ele me falou? O hospital regional não sai em Mandirituba. A gente tem que ser sincero. Vai sair... Prefeito, só um minutinho. O Punk, Dirceu Punk, depois nós conversamos lá, agora fique quietinho, depois nós conversamos, tá bom? Que todo mundo tem que ouvir. Tá, obrigado, hein? E não sai o hospital regional nem na Fazenda Rio Grande. O que vai sair na Fazenda Rio Grande? Nesse momento, um pronto-socorro intermunicipal, um pronto-socorro, porque eles fizeram um estudo e o grande número de acidentes acontece, vamos dizer, no entorno da Fazenda Rio Grande, cidade industrial, e que fica fácil a vinda para a Fazenda Rio Grande. Me permite, senhor presidente? Prefeito, não. Aí está as colocações que eu fiz, o senhor também já fez a explanação. Só uma coisa importante, aproveitando a sua presença e a presença da vice-prefeita, mais secretária e da população, o que nós precisamos aqui, urgentemente, vereador, prefeito e também outros vereadores e prefeitos de outros municípios da região metropolitana aqui, principalmente da Ansoleto, na verdade, precisamos mostrar força política com relação ao HL. O HL está brincando conosco. Por quê? Eles tinham contrato que, quando foi para eles implantar o pedágio, eles fizeram uma reunião lá na Fazenda Rio Grande e no contrato deles dizia que começaria a duplicação em 2010 e se concluía em 2012. Se alterou esse contrato, foi para 2000 já estamos em 2011, não começou, ficou para começar em 2012, agora já se ventila por aí que só em 2014, e realmente Mandirituba está sendo prejudicado realmente com isso. Então eu gostaria até de sugerir aqui, propor, né, que nós estamos marcando uma reunião com o pessoal do HL, os demais prefeitos da região, vereadores, secretários, e
fazer uma cobrança realmente vir nos deputados também, nós cobrar para que se inicie mais rápido então a duplicação. Vereador, é importante que todos saibam do esforço que todos os vereadores aqui estão tendo e tiveram durante esse período aí da OHL, não sei quantas, mas foi muitas reuniões que se participaram. Eu participei de uma aqui, tive uma outra lá juntos, tive várias reuniões com eles, então um esforço muito grande. Agora, eu posso adiantar que a passarela aqui está garantida, graças aí ao esforço de todos. Então a passarela aqui está garantida, eles fizeram aquele contorno lá da Iabran que melhorou um pouco, mas é pouco. Agora, a notícia triste é que eu vi hoje, que o IAP não vai liberar a duplicação da fazenda até a Pompeg, porque é área de manancial. Aí é brincadeira, porque para o aterro libera. O aterro libera. Agora, para a duplicação do ABR, onde morre todo dia pessoas, aí o IAP não libera. Então, estava hoje aí nos jornais, inclusive a Gleice se pronunciando, outras autoridades se pronunciando, e temos que se mobilizar mesmo. Agora, não tanto contra a OHL, mas com o IAP. Mais uma vez o IAP, que diz que não vai liberar para ser duplicado. Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimento a nova mesa diretora, ao senhor prefeito, aos funcionários também, e a todos os vereadores e a todas as pessoas aqui que se fazem presentes, e digo que sejam sempre bem-vindos. É assim que se acompanha a administração pública, o povo sempre junto com a gente aqui. Quero resumir minhas palavras com relação à questão lixo. Que pena que do Rio Maurício até o Rio Caí, as pessoas não saibam decentemente como é que se começou a história de lixo e mandiletura. Então, eu quero aqui registrar que a história já é bem velhinha, fazem vários anos que isso aconteceu. Vereadora, só um minuto. Dirceu, agora nós estamos na sessão, daí você vem dar tchau, então tá bom, dá tchau e depois nós conversamos dá tchau para todos. Quero ir embora. Beleza, então. A questão lixo, é bom a gente registrar e relembrar que quando no passado a gente não analisa, mesmo analisando e com bastante cuidado nas questões onde se envolve povo, o erro ele vai longe. E no meu primeiro mandato, tudo que eu fiz pela questão da lei, vocês podem ter certeza absoluta, senhor prefeito, e as demais pessoas que se fazem presente, que eu sempre busquei o melhor para que o melhor tem que acontecer para a população, ainda mais nós dentro de uma casa de lei. Com certeza, a área veio sim para essa casa de lei, onde foi tornada de utilidade pública. Eu digo porque o prefeito sabe, os demais vereadores, que há um mês e pouco atrás, aí, quando se finalizavam os trabalhos da sessão da Câmara do ano passado, o prefeito me enviou um projeto aqui, que se chamava as EIs, as Zonas de Interesse Social. Tanto é que, por uma questão de cuidado, eu segurei, pedi vistas, e o prefeito aí é testemunha, os demais vereadores, que só foi liberado agora, em metade, quase praticamente do mês de fevereiro. Porque eu fui investigar para saber o que realmente eu estava fazendo. Que eu acredito que na época, quando a lei veio para se tornar de utilidade pública a área da Cavo, que me desculpe os vereadores da época, mas deveriam de ter tomado cuidado também e analisado, e não somente ter dito sim ao projeto que veio aqui para essa casa de lei. Hoje não adianta mais se arrepender ou falar, eu sinto muito em nome da população. Não era isso, o prefeito sabe que não estou falando aqui porque estou contra o prefeito e nem contra ninguém. Faço meu papel aqui de defender a população. Então a questão é essa, o problema está aí,
e hoje é bem mais difícil de se resolver. Tá, só para acrescentar de uma pergunta também para o senhor prefeito, se haveria a possibilidade de se criar um plano de emergência com relação à Secretaria de Transporte, onde se fala muito hoje, senhor prefeito Machadinho, né, na questão do dia a dia, que a população nos cobra com relação ao que vem acontecendo com as estradas. Sei, tenho a plena consciência também que estamos vivendo momentos difíceis com questão ambiental, né? Que chove, faz 2 anos que chove bastante, então penso que de repente poderia se haver aí um plano de emergência. Vereadora Maria, olha, eu até agradeço assim a senhora e todos os vereadores, porque a função do vereador é fiscalizar sim o executivo. Eu, na verdade, eu não quero errar. E vocês têm me ajudado, olhando os projetos, analisando, e como esse projeto, se vocês analisaram, e tem que ter certeza do que está, assim, aprovando. Você tem razão. Então, aqui todos os vereadores são bem intencionados, nós temos boas intenções, e é isso mesmo. Não levando nada para o lado pessoal. Acho que nós temos que ser profissionais, vocês têm que ser legisladores e fiscalizar mesmo. Senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, todas as pessoas que assistem essa reunião, vai ser um pouco breve também, minha primeira reunião. O vereador Zonetti comentou sobre a abertura das portas no estado para o município de Mandirituba. As portas já foram abertas para o município de Mandirituba, através do deputado que nós apoiamos, aí, o Alexandre Cury, liberou recursos para a compra de 2 caminhões, para a compra da retroescavadeira, para doação de ambulâncias, para a compra de carros novos aí, né, para ação social, para a saúde também, né? Então, na verdade, as portas já estão abertas, né? Precisamos dar continuidade e cobrar também o deputado, né, para que ele continue enviando verbas aí, né, ajudando o município. Ele foi bem votado no município, nós temos o direito de cobrar. O vereador Zonetti também comentou com relação à saúde. Eu estou assumindo como vereador, como já falei, a primeira reunião. Mas antes de eu assumir, várias vezes eu vinha ali trazer pessoas do Caí de Baixo, do bar, de outras comunidades, e todos os dias saem 4, 5 carros ali da ação social, próximo ao hospital, levando pessoas para o hospital do Rocio. Então, na verdade, está fazendo um bom trabalho, né? Precisa melhorar? Claro que precisa. Temos que ter calma. Vai melhorar. Outro detalhe, com relação aos precatórios. R$700 mil mensais. Analise, senhor prefeito, senhores vereadores, senhor presidente e senhores que nos assistem. R$700 mil mensais anual, perdão, aplicado na saúde, na educação, nas estradas, é um ponto de interrogação. Cada um tem uma consciência, cada um analisa. Com relação às estradas, senhor vereador, eu vou me ater às comunidades às quais eu defendo, né? Sou morador do Caí de Baixo, né? Do Barco e do Avencal. Nos últimos 2 anos do mandato do Machadinho, senhor presidente, aliás, senhor ex-presidente vereador Zonetti, não foi necessário trator puxar ônibus, trator puxar caminhões lá no Caí de Baixo. Buraco tem, com certeza. Mas esse saibro preto que foi colocado nas estradas, senhor prefeito e senhores vereadores e pessoas que nos assistem, está sendo a salvação. E vou dar uma sugestão aqui, senhor prefeito. Na medida do possível, se surgir alguma verba aí através de algum deputado, vamos fazer esforço e vamos comprar o resto da saibreira preta lá, que vai ser uma solução para as estradas. Muito obrigado a todos. Vereador Antônio, então, a gente tem que
unir força, né? Então temos que avançar. E claro, eu ter a minha consciência tranquila, que com o apoio de toda a população, do apoio dos vereadores, você que está assumindo agora, não precisa muito, desejo sucesso para você. A gente tem que avançar mais. Com relação ao saibro preto, foi uma dificuldade. Na época, tem uma saibreira licenciada aqui no Barreiro, mas é um saibro muito fino. E aí o seu Cícero, né, fez um bom trabalho, mas quando veio a chuva, começou a também encalhar. Quando a gente assumiu, eu estava em Brasília e não parava de tocar o telefone. Era ônibus encalhado, caminhão encalhado, em tudo que é lugar. Olha, foi assim, terrível. Eu até brinco, vereador, quando eu era criança, meu maior divertimento era ver os caminhões encalhados lá na subida, na casa do meu avô. Não tinha saibro, era filho de caminhão encalhado. Hoje estou pagando o preço, pouco menos, mas já paguei quando a gente assumiu, porque aí me esquentava a orelha. Conseguimos negociar com o seu Vitor o saibro preto lá. Mas infelizmente hoje o que tem lá é muito grosso. Tá? Pedra assim. Levei uma pessoa para dinamitar, mas que aquele tipo de saibro não tem resultado positivo. Vereador Jair. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Valdir, companheiros e companheira vereadora, secretário, vice-prefeita, ex-secretário Silvio, que faz presente, ex-sindicalista Júlio, todos nominados, empresários. Eu acredito muito em credibilidade, mas eu na HL, aqui, como foi bem levantado, aqui, né, o senhor prefeito estava aqui no começo do ano passado, o senhor deu uma previsão, eu lembro como se fosse hoje, ele disse que até em outubro nós começamos. Estamos arrecadando 6,5 milhões por mês, com um orçamento de 80 milhões anual, 80 milhões, acho que já dá e sobra, só para ficar roçando no meio da BR. Nós fomos pessoal, com a Câmara, nós estamos lá em Rio Negro, em meados do ano, prometeram fazer redutor, o vereador Zé Luiz, que era para fazer o redutor aqui em cima. Então, eu, para mim, não tenho mais credibilidade com a HL. Estavam todos os vereadores lá em Rio Negro, ele falou que até o final do ano ia sair o redutor ali, que vários acidentes, quando já deu mais 2 depois daquela. E para isso é só uma complementação. E a minha pergunta, eu sei que o governo houve mudança no governo, e eu sei que ele não só foi uma diretora, foi todos os municípios, 90 dias, que parou. E eu queria ver a articulação, o senhor, como é que está agora esses 90 dias. E vai vencer agora no mês de março, que ele tem muitas obras previstas no Estado. Eu queria que você desse mais uma continuidade sobre isso. Muito bem. Olha, Jair, com relação ao HL, eu digo assim para o vereador, não podemos perder a esperança. A esperança, a gente tem que morrer e a esperança continuar. Então, nós temos que continuar trabalhando, vocês fazem esse trabalho que já fizeram até hoje, dar continuidade, e a gente pleitear essas melhorias aqui que é necessário. Nós temos 2 vereadores aqui, uma vereadora e um vereador do PSDB, partido do governador. Você já nos ajudou, a Marília hoje voltou a trabalhar. Vamos dar as mãos. Vamos lá falar com o Sônia, vamos falar com o pessoal do PSDB, para que a gente concretize. Nós temos o Alexandre lá, que foi muito bem votado, até foi uma surpresa para nós, tendo em vista a Gazeta do Povo, a televisão, mas é uma pessoa que trabalha. E eu não adiantei hoje, mas na próxima reunião vocês vão ter novidades aqui, porque quando a gente fala, tem que falar com convicção e com certeza. Aprendi até com o cartaz, não adianta falar o vento, falar por falar. Uma vez lá no município do Piem, eu estava lá junto com ele, numa reunião grande, e ele falou, mas não adianta a gente falar o vento.
quando a gente fala, tem que ter certeza do que está falando. Vereador. Prefeito, eu não vou exigir muito de você e do Cléo, que todos aqui estão sentados, né? Já 2h30 que vocês estão de pé e o Cléo ainda com a filmadora no ombro. Vou fazer só um relato aqui e a gente espera que seja o mais breve possível. Mandirituba, nos últimos 10 anos, segundo os dados do IBGE, teve uma variação de aumento da população de 27%. Araucária teve 29%, Fazenda Rio Grande 29%, São José dos Pinhais 28% de aumento de população. Mas a gente sabe da capacidade de arrecadação de Araucária, de São José dos Pinhais, e a Fazenda Rio Grande, que está aí também. E nós sabemos que com a duplicação da BR até aqui no Mandirituba, com certeza o município vai crescer mais ainda. Então nós temos sim que aumentar o número de salas de aulas, aumentar o número de vagas nas creches, precisamos ter um parque rodoviário condizente com a nossa população rural, que hoje é 66%, nós temos 14.500 habitantes residindo na zona rural, precisamos aumentar a geração de emprego, a estrutura de saúde. A saúde, se nós analisarmos lá, Cristo na época tinha que fazer milagre para curar os doentes já, que tinha uma população ínfima ali em cima da terra, que segundo nos relata até a Bíblia. E agora a gente sabe que a população aumentou. E a estrutura nossa é essa. Nós temos que nos preocupar também, senhores vereadores, que o ano passado aquela matéria da Gazeta do Povo, onde dizia que Mandirituba era um paraíso fiscal, aquilo lá nos prejudicou e muito. Agora o prefeito Luciano Busti já abaixou um decreto, uma norma em Curitiba, já teve reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, aonde poderá, e eu acredito que sim, que vai diminuir ainda a arrecadação nossa, que é do ISS aqui, que nosso amigo Jair, né, e os outros contadores ajudavam a melhorar. Então a preocupação é realmente essa, de nós, vereadores, da sociedade organizada, do executivo, do legislativo, trabalhar em parceria e harmonia para o futuro. E o futuro está aí. 27% é um patamar grande. Os outros municípios aqui, eles tiveram uma variação de população de 8%, 10%, menor que a nossa em Mandirituba. A demanda é grande. Temos em torno de 300 aviários, temos em torno aí de umas 30, 40 lavadeiras, né, Silvia? Se eu não me engano, por aí. Temos aí uma frota de ônibus escolares, uma frota de caminhões, e a gente precisa, sim, pensar em reestruturar tudo. A saúde, a educação, precisa de dinheiro para isso, lógico, precisa de orçamento. E a Câmara de Vereadores aqui, nós vamos dar aqui a contrapartida como mesa diretora, como presidente da Câmara. Nós vamos procurar fazer a maior economia possível para que o Executivo tenha um fôlego, possa trabalhar e trazer benfeitorias, trazer mais qualidade de vida a todos os 22.136 habitantes que nós temos hoje. Então, a Câmara aqui, o senhor pode ter certeza, nós vamos trabalhar em harmonia, vamos trabalhar aí fiscalizando o senhor, cobrando, fazendo solicitações, requerimentos, e lógico, tomara que o município melhore. Que a minha preocupação é essa, esse crescimento que está, a duplicação da BR, e futuramente, lógico, a gente vai ter dificuldade. Tem alguns pontos que foi dito aqui, eu não vou estar aqui dizendo mais ainda, para não prolongar mais ainda. Lógico, eu já disse, precisamos aumentar o número de salas de aula, precisamos melhorar as condições da estrada, das pontes, precisamos sim, no caso do rodoviário, até um britador futuramente,
que esse saiba-agosto vai se habilitar, eu acredito que ele fica, é bom, né? Não fica aquelas pedras arrepiadas, mas tudo isso aí, se a gente for relatar aqui, vamos até às 10 horas, né? E o senhor, eu acho que já tomou uns 3 litros d'água, e o Cléo não tomou nem um pouquinho ainda. O Cléo não pode tomar água ali, não tomou nem um pouquinho. Tem as questões aí da defesa social, a questão de veículo ou não, isso nós vamos aqui, dentre os 9 vereadores, conversarmos, debatermos para que seja feito da melhor forma possível. Vereador Zé Luiz, presidente, mais uma vez aí, sucesso para você. E a gente já agradece porque o primeiro mês já ficou lá um valor. Isso aí facilitou o dinheiro para ali ainda, e com isso a gente começa a colocar em dia. Vai longe, né, Dinho? Não é... Isso aí vai, como eu já falei, vai longe. Com relação à geração de emprego, é uma necessidade. Você tocou num assunto que eu não tinha comentado. Então, existe uma possibilidade da Taurus fazer uma ampliação de 7 mil metros. Eu até, às vezes, assustava as pessoas dizendo, se a oposição ganhar, a Taurus vai embora. Pelo contrário, graças a Deus, passou a crise, ela foi rápida, e a Taurus vai, se Deus quiser, ampliar, e vai gerar ali mais de 150 a 200 empregos. A Petrofisa também está aumentando e estamos, assim, fazendo com que o proprietário do terreno do lado baixe um pouco o valor para que eles comprem, que é mais uma fábrica de poste, mais 150 funcionários. A Madeplast, uma empresa que estava lá em Manaus, e o proprietário, ele é vice-presidente da FIEP. E aí a gente tem que falar com o apoio do Toninho, porque o que nós queremos é o bem, e a verdade nós temos que falar. Quem ajuda, vamos falar, independente de partido, de cor, partidária. Ele nos ajudou, compraram ali, que era do Celino Gelense, por 2 milhões de reais. E aqui, eu quero agradecer, foi aprovado um projeto, não lembro bem o nome, porque estava se usando ali aquela área como especulação. Para vocês terem uma ideia, esse terreno, a prefeitura, se não me falha a memória, pagou R$2 o metro. Vendeu para a fábrica de camisa por 33 centavos. A fábrica de camisa vendeu 800 mil. E agora eles venderam por 2 milhões. Isso num ano. Uma valorização que inviabiliza a empresa vir. Ela só veio porque o vice-presidente da FIEP, eu conheci ele, e o Toninho nos ajudou. Você não ia para São José, ou para a Fazenda Rio Grande, e para outros municípios. Essa empresa vai investir e vai chegar a 150 funcionários. Ela vai fazer madeira, de serragem e resina, e outros produtos. Nós temos mais 8 empresas que estão, assim, prontas para vir para cá. Mas a dificuldade, presidente, é a documentação do terreno. A CIMAN, ela tem 16 anos, 17, e até hoje não saiu o inventário desse terreno. Olha, 2 anos de trabalho da Procuradoria, dos advogados. Agora, por último, o proprietário lá não queria assinar a reserva legal. Aí eu disse, abra uma ação. Aí ele assinou. Hoje tem um inventário, vamos escriturar. Porque aquelas empresas que estão ali não conseguem o financiamento, porque não tinha escritura. Como que o município vai escriturar? Tem uma empresa ali, que não vou falar o nome, ali para dentro, que por uma questão de ética, mas ele comprou terreno, construiu uma casa irregular, não pagou nenhuma prestação, e a contribuição é de R$16 por mês, por ano. Contribuição de R$16 por ano. E o município deu tudo. Então isso a gente está revendo. Tem terrenos que a pessoa comprou, isso é tudo documentado. A pessoa comprou, senhor presidente e vereadores, e as pessoas estão aqui, não pagou nenhuma prestação e vendeu o terreno. Puxa vida, aconteceu tanta coisa. Agora, nós temos que ir juntos, aqui eu quero dizer, e lá já está para a gente marcar uma reunião,
para a gente brigar pelo transporte coletivo, trazer mais empresas, para que a gente possa gerar emprego aqui. Então tem que ver se é uma tecnologia mesmo, é confiável, para depois não virar o que virou esse antipó que foi feito. Olha, nós vamos fazer uma experiência. Então, o material chegou, o Ricardo é um engenheiro que assumiu a secretaria, um engenheiro competente, está acompanhando, e a gente, quando não entende, tem que passar por uma pessoa especialista. Uma vez, o Leonel Brizola falou numa reunião, e isso me motivou a até ingressar na vida pública e política. Ele falou que um prefeito, um governador, um deputado, um senador, ele não precisa ser formado em tudo. Ele tem que ter uma equipe competente. E hoje nós temos um engenheiro, ainda jovem, mas que tem boa vontade. E todos os secretários, os que já passaram durante 2 anos, que por um motivo ou outro deram essa contribuição, mas não estão, mas os que estão assumindo, são pessoas assim comprometidas em fazer o serviço bem feito. Porque eu sempre falo, serviço mal feito é trabalho dobrado. Quando se falava em saúde, olha, Jesus, quando ele estava no mundo, ele um dia disse, olha, eu vou trabalhar de médico um dia. E aí ele foi lá no hospital, pôs a roupa branca, foi lá, sentou, de repente chegou um paciente tudo arrebentado, as 2 pernas quebradas, entrou na maca, Jesus olhou para ele e disse, levante e vai. Aí ele levantou da maca, saiu e perguntaram para ele, como é que é o novo médico? Igual aos outros, só olha para a gente e manda embora. Então a saúde é complicado, mas a gente tem que trabalhar, tem que a cada dia fazer o melhor, porque você atende 200 pessoas. Ela foi atendida, fez os exames, foi internada, fez o tratamento, recuperou a saúde e vai embora. Ficou satisfeito? Não. É obrigação nossa. Agora chega um ali e espera um pouco. Mas sai procurando o vereador, vai no gabinete com razão, não está satisfeito. Às vezes uma pessoa que demorou um pouquinho para ser atendida faz um barulho muito maior do que aquelas 200 que foram atendidas bem e foram bem atendidas, mas elas saem ali tranquilas, porque é a obrigação nossa do poder público oferecer um serviço de boa qualidade. Nós vamos, como eu falei, juntos, assim com o conhecimento, com a experiência, com os apoios, melhorar todos esses segmentos. Como eu falei, o trabalho, ele é importante, porque eu digo assim, sem medo de errar. O dia que as famílias tiverem uma casa decente, digna, e um trabalho para o pai e a mãe irem trabalhar de manhã e voltarem à tarde, ter uma família esperando, uma casa para dormir e um feijãozinho com arroz para comer, nós não vamos precisar nem de segurança na rua. Porque hoje a grande maioria assim, da violência, de assalto, de roubo, são os problemas sociais. Falta de uma casa digna, falta de um trabalho decente, e quando um pai de família, uma mãe, está na rua, nos bar da rodoviária aqui, que nós temos que dar um jeito, repito, temos que dar um jeito, eu preciso que vocês me ajudem. Repito aqui, nós temos que ajudar as pessoas, mas isso não pode ser permanente, não pode ser para sempre. As pessoas têm que ser reinseridas no mercado de trabalho, têm que ser reinseridas na sociedade, para que amanhã elas possam nos ajudar, assim atender outras pessoas que precisam. Se ficar no clientelismo a vida toda, essa miséria não vai ter fim. E tenho certeza que não é isso que nós queremos. Nós queremos vida digna, uma qualidade de vida melhor. Então, os agricultores, hoje nós temos que se organizar. Não sei se o Silvio está aí, está aí o Júlio, o Marquinhos, a secretaria, porque hoje a Zotolândia, eles querem comprar mercadoria direto do produtor. Através aqui da Câmara de Vereadores, a gente vai estar agendando
uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça e juntamente com o Executivo. Eu gostaria que o senhor fizesse parte também, que mandasse um ofício em conjunto, para a gente marcar uma audiência para brigar pela comarca aqui em Mandirituba. Eu já sei que os outros prefeitos aqui de Agudos e Piei, e talvez até Quitandinha, pretendam daí vir para a comarca aqui. Então, mais breve possível, a gente vai estar através aqui da Câmara, os 9 vereadores, juntamente com o jurídico, o procurador do município, o senhor, para que a gente veja se o presidente do Tribunal de Justiça nos recebe lá para brigar também pela comarca. Mas se nós formos ficar aqui puxando, vai longe, né? Sim, só com relação à comarca, então acho louvável, interessante e que vamos sim marcar. Mas é bom que todos tenham conhecimento que o ano passado, assim por uma dica até do promotor de justiça, o Dr. Diego, ele veio aqui e disse: prefeito, vamos criar a comarca. Eu disse que o Rolinho tiver os documentos, a gente vai marcar, porque a gente já vai lá com a documentação e a presença de todos os vereadores, isso é muito importante. Olha, agradeço assim, por essa oportunidade, por esse tempo, desejo sucesso mais uma vez à Câmara, à mesa, aos vereadores, e vamos juntos, com a população, com as comunidades, fazer uma Mandirituba melhor, uma Mandirituba de todos nós. Obrigado, senhor presidente. E fique à disposição quando precisar aí se pronunciar aqui na Câmara de Vereadores, através da sua pessoa ou dos secretários que poderão ser convocados aqui. Obrigado, e também estamos à disposição. Qualquer dúvida, eu e os secretários estaremos aqui. Obrigado. Tá bom. Aí eu peço licença, senhores vereadores, senhor presidente, para mim me retirar. Tudo bem. Procedendo da seguinte forma aqui. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, tá? Os vereadores que quiserem aí esticar as pernas ou ir no banheiro, que possam assim o fazer. E logo em seguida a gente reinicia, tudo bem? Sessão, peço ao primeiro secretário Antônio Jorge Barbosa que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ata da 34ª Sessão Ordinária, 12ª Legislatura do 4º período, realizada em 30 de novembro de 2010. Ata da 35ª Sessão Ordinária, 12ª Legislatura do 4º período, realizada em 7 de dezembro de 2010. Ata da 36ª Sessão Ordinária, 12ª Legislatura do 4º período, realizada em 14 de dezembro de 2010. Ata da 19ª Sessão Extraordinária, 12ª Legislatura do 4º período, realizada em 13 de dezembro de 2010. Ata da primeira Sessão Extraordinária, 12ª Legislatura do 5º período, realizada em 27 de janeiro de 2011. Ata da segunda Sessão Extraordinária, 12ª Legislatura do 5º período, realizada em 28 de janeiro de 2011. Senhor presidente, se quer eleito, essa ação ambiental será utilizada da seguinte forma: será plotado nas cores azuis e branco da Guarda Municipal, rádio de comunicação, um aparelho celular para receber chamadas, sirene e giroflex, um toldo lateral com abertura de 2 metros, mesa portátil, cadeiras, onde serão ouvidas as pessoas quando queixas e reclamações relativas à segurança. A prioridade será de atendimento para as pessoas em situação vulnerável, ameaçadas por criminosos e contraventuras. Um trabalho preventivo de orientação em jovens e adolescentes quanto ao uso de substâncias entorpecentes e outros atinentes à segurança. A equipe será liderada por um inspetor com vasta experiência em atendimento comunitário desta natureza. Em primeiro plano serão atendidos os bairros de maior incidência e consequentemente as demais comunidades do município. Atenciosamente, José Carlos Alves, secretário de Defesa Social.
Ofício 05/2011, Mundiatuba, 14 de fevereiro de 2011. Vimos por meio dessa solicitar à Câmara Municipal a doação da Kombi para a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mundiatuba. Informamos que o veículo fará o transporte escolar de alunos municípios portadores de deficiência com diferentes graus de comprometimentos que requerem atenção e cuidados especiais durante o transporte escolar. Salientamos que o veículo que dispomos vem apresentando muitos problemas mecânicos e problemas na porta, a qual costuma cair durante o trajeto. Tais situações vêm oferecendo riscos de acidente. A Kombi beneficiará 25 alunos residentes em Colônia Matos, Campestrinho, Campo do Capão, Vila Porto, Lagoinha, Diamante, Aguacara, Centro, Vila Mundiatuba, Vila Brasileira e Vila São Paulo. Seguem anexos os documentos que comprovam a necessidade. 06/2011, de autoria da vereadora Marília Segalo Lourenço. A vereadora que o presidente subscreve na forma regimental solicita ao senhor presidente que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, que seja verificada a situação da carga no terminal rodoviário, pois toda vez que os ônibus chegam para estacionar, enrosca na carga. Se possível, que seja feita a troca da carga por uma mais estreita. Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2011. 6/2011, da autoria da vereadora Maria Segalo Lourenço e do vereador Gilmar Fernandes. Os vereadores que presentes subscrevem na forma regimental requerem aviso do ouvido plenário que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, seja realizado um caminhão para a coleta de lixo, tendo em vista que hoje a demanda é muito grande e o caminhão que hoje faz a coleta é muito antigo e com frequência está tendo problemas. Sala das sessões em 15 de fevereiro de 2011, vereadora Marília Segalo Lourenço e vereador Gilmar Fernandes. Ação na próxima sessão e os projetos de leis serão encaminhados para as devidas comissões para análise. Aqui veio uma notificação, uma informação, né, da ONG da Ação Ambiental, dizendo que ela encaminhou ao Ministério Público, então, aquelas fotos e tudo, está à disposição de todos os vereadores, qualquer população que quiser ter acesso a isso aí. Quanto à Kombi, a Kombi não será dada à Guarda Municipal. Ali o ofício está dizendo que será dada. Então, essa Kombi já é uma preocupação minha como presidente, que a gente responde por isso, que ela não pode fazer o que está sendo feito, e a gente tem ter confiança nos demais vereadores, mas qualquer um da população pode fazer isso e complicar para frente. Então, a PAI também solicita, a gente vai ver no Tribunal de Contas de que forma pode fazer, e tem outras entidades no Mundiatuba que também já vieram conversar e ainda não trouxeram um ofício, né, requerendo essa doação da Kombi. A gente vai ver o que pode ser feito. Também quero dizer aos senhores vereadores, como já era feito nas outras administrações aqui da mesa, que os requerimentos e projetos de leis procurem encaminhar até segunda-feira, que nós temos que colocar a pauta, né? Os senhores devem ter recebido hoje a pauta dos projetos de lei nas suas pastas, e a gente tem que colocar isso no dia, na terça-feira, para que a população seja informada de quais as leis serão votadas na Câmara de Vereadores e edital, e a gente tem que agilizar tudo isso aí. Iremos então para a Tribuna Livre, mas a Tribuna Livre não tem ninguém inscrito, né? Como não há ninguém inscrito na Tribuna Livre e na ordem do dia não há matéria para votação, nós vamos então para a liderança de partido. Liderança de partido, o ofício chegou aqui do Democratas, nomeando o senhor José Zonete Pinheiro, e do PCdoB, que serei eu o líder do PCdoB. Eu, de antemão, pelo horário, né, eu já dispenso a palavra da Tribuna Livre. E agora o vereador José Zonete Pinheiro pode ficar à vontade para concedo a palavra. Nem cortar. Importou, Dirceu. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores,
Segura o Dirceu, as pessoas que nós acompanham, o Júlio, o sindicato, o Olói, Teixeira, e o nosso amigo lá do Espigão, o César. Obrigado pela presença. E os funcionários aí também, o doutor Fernando aí até às 10 horas. Eu não quero me alongar muito, senhor presidente, porque hoje, devido então à primeira sessão que o prefeito veio com as suas explanações, e isso aí demorou realmente, né? Não está todo mundo cansado, mas também faz mais de 60 dias que estamos aí em recesso, né? Então vale a pena sim a gente demorar um pouquinho mais, pelo menos na primeira sessão. Eu quero dizer a nova mesa, então, que tenha sucesso, aos vereadores, estamos aí iniciando o ano 2011, desejar ao companheiro Antônio, o vereador, boas voltas, boa vida, bom trabalho, e tenha certeza, vereador, que juntos aí nós vamos reivindicar as melhorias, com certeza, para as comunidades, o qual a gente deteve os votos, e a gente já dizia lá para trás que nós já fomos vereadores juntos nessa casa, então nós sempre fizemos um trabalho, vamos fazer um trabalho em conjunto. Quero dizer que, com relação às estradas, a gente já fez a colocação ali para o prefeito. Na parte da tarde eu conversava com ele, com o prefeito pessoalmente, e sugeria ele aproveitar então esse período de chuva para estar deixando intactas as máquinas, para que a hora que melhorar o tempo, dê uma resposta de imediato então para a população. A população realmente está apavorada, realmente, devido à chuvarada. As estradas hoje estão praticamente todas destruídas, e pelo menos já no início da melhor do tempo, né, Júlio? Então fazer então um trabalho, uma operação que tapa o buraco aí, e também as estradas de roça, vereador Antônio. Lá no barco que o senhor citava hoje, aquela estrada ali que sai do barco e vem para o Caí, realmente não tem condições de passar, precisa então, mas tenho certeza que junto com o senhor aí nós vamos aí estar reivindicando as melhorias. Também as estradas de roça também. Volto lá no Caí. Lá no Caí tem ali aquela região ali da ilha que o vereador conhece, e esses dias tinha uma área lá que o proprietário pretendia vender, e eu até inclusive levei um comprador para que ele fosse ver então a área para comprar para plantar pinos, eucalipto e tudo mais. Nem de trator realmente eles não conseguiram chegar na área. Então, nesses 2 anos de mandato, entre 2009 e 2010, não foi feita as estradas de roça. Falei também para o executivo que providencia então a melhoria dessas estradas, que o produtor realmente está com dificuldade para fazer o escoamento da sua produção. E no mais, teremos aí com certeza muitas discussões aí durante todo esse ano, mais um ano, aí temos 2 anos ainda dessa legislatura. Temos muitas discussões, muitos projetos, iremos discutir, votar, em prol da população. O objetivo de cada um dos nós vereadores, com certeza, senhor presidente, realmente é a melhoria do nosso município, de cada um da nossa população. E eu sempre digo aqui, vereador Antônio, vereador que já há alguns anos já não esteve conosco, mas agora voltou. Eu sempre digo que a discussão realmente é de extrema importância. Discutir os projetos, ver aquilo que é melhor, lutar pela população, ir no Estado, buscar recursos. Política de 4 em 4 anos, e as pessoas realmente que analisem a cada um o trabalho de nós vereadores aqui no município. O importante é, no momento, fomos eleitos, somos representantes da nossa população, é lutar, o dia a dia, fazer aquilo que nós podemos para cada vez estar melhorando mais o nosso município e a vida de cada um cidadão mandito tubense. Senhor presidente, muito obrigado. Até terça-feira estaremos com mais outras discussões. Obrigado. Olha, e pode ter certeza, presidente, que aqui nós vamos procurar fortalecer mais o legislativo. Pode ter certeza que essa Câmara aqui vai ficar na história em Mandirituba,
alguns pontos aí que a gente poderia ter feito a respeito do prédio que ainda não foi feito, que a gente tem que sentar e conversar ainda, tá? Algumas questões administrativas nós vamos decidir entre nós vereadores, os 9 vereadores, com o apoio da mesa, e pode ter certeza que nós estaremos sim fortalecendo cada vez mais o Legislativo Municipal para que as ações daqui reflitam na melhoria de qualidade de vida para toda a nossa população. Quero dar as boas-vindas ao Antônio Pontiqueres. O Antônio, que por 2 mandatos já foi vereador, aqui foi membro dessa Casa de Leis, e agora volta aí na vaga do vereador Celso Batata, né? E dizer que o Antônio tem experiência, o vereador José Zonetti já tem a experiência aqui nessa Casa de Leis, o vereador Jair, e nós, com certeza, vamos estar encaminhando, junto com as entidades, junto com as associações, junto com qualquer órgão que tenha representatividade dentro do município de Mandirituba, para que venham a melhorar mesmo as condições das nossas famílias. Como nós não temos mais nada para a sessão, declaro encerrada a sessão e na próxima será feita uma extraordinária. Pode ser para quando essa convocação que é extraordinária? Vou votar hoje mesmo. Mas pode ser para que dia? Presidente. Essa extraordinária já foi conversado com o Executivo e eles abriram mão, permitindo que esses 2 projetos passem em sessão ordinária. Não é necessário. Então não é necessário. Só ainda não veio o documento do prefeito abrindo mão da extraordinária. Então tudo bem. Não é necessário, então. Tudo bem. Então não é necessário, já visto que o Executivo vai mandar aí este documento dizendo que não é preciso a extraordinária. Tem também a questão do plebiscito ou não, aquele projeto de lei. Ele foi protocolado aqui às 5 horas da tarde pelo Executivo, então não deu tempo ainda da gente levar para as comissões, que não tinha comissão, e nem para o jurídico, para a gente estar analisando a questão do veto ou não do Executivo. Tudo bem? Então a gente vai analisar e vai sentar com todos para ver o que acontece, inclusive as comissões. Ele está aqui com você? Ele já está aqui na secretaria, a gente vai passar cópia para todos os vereadores. O veto do Executivo. Mas sobre o que é o veto? Sobre o plebiscito, ou não. A consulta popular. Eu falei plebiscito, consulta popular. Tudo bem? E daí o Fernando já pode fazer a cópia e já passar para todos os demais vereadores. A gente vai estar com o jurídico, né, com a Procuradoria Jurídica e com as comissões analisando este veto. E sem mais, então, está encerrada a sessão.